Primeiro, quero que você me fale um pouco, Matheus, da sua carreira. O que você fazia antes do Bros? Antes do Bros, eu já cantava na noite, já tinha banda. Eu sou de Sorocaba, né? Interior de São Paulo. Meio que sou de Sorocaba e Votorantim, na verdade, né? Porque são cidades bem, bem vizinhas, né? São quase a mesma coisa, né? Porque são juntas. E minha família ficava um pouco em Sorocaba, outra parte em Votorantim. Então eu cresci, né, nessas duas cidades. Então meio que represento, assim, Sorocaba e Votorantim. E eu já cantava na noite, né? Mas antes de cantar na noite, eu trabalhava normalmente, né? Trabalhava no shopping. Trabalhava nas lojas americanas, eu entrei como abastecedor operador de abastecimento, né, que fica ali nas Faltou prateleiras. chocolate, vou lá e ponho. Vai lá, fica repondo coisas. Cada dia é um departamento, né? Era um Aham. departamento. E daí, como eu sempre brincava com imitação, levava violão, ficava cantando ali no intervalo, surgiu uma vaga para locutor da loja. E lá Porque você tem uma tava eu, né? super Falei, voz, me né? chama! E daí eu virei locutor da loja. Aham. Que era engraçado, assim, no começo, porque eu ficava com muita vergonha. Eu era muito tímido, né? E me abaixava, assim, tinha um balcão. Ali era a central de atendimento, então eu fazia o trabalho de atendimento ali, né? Só BO pra resolver. Pessoas devolvendo coisa e ficava, pô, saia, todo mundo ficava puto, enfim. Alguém devolve coisa na Americana? Quando alguma coisa que veio com defeito, daí o problema é Tá. teu, né? Tipo, ó, resolve aí, eu não tinha nada a ver com isso. E também fazia locução, então eu me abaixava lá atrás do balcão e ficava lojas americanas, grandes marcas e preços baixos todos os dias pra você. Mas você era novinho, não era? Era, E já tava eu com esse vozeirão? tinha 18 anos. E já tava com esse vozeirão todo? Sei lá se eu tinha essa voz, eu acho que tinha, eu né? não percebo, né? Não... Naquela época, aquele Matheus tinha que plano? Qual era o plano, assim? Ai. Putz, eu tinha acabado de ter o meu filho, né? O Lucas. O Lucas nasceu, eu tava exatamente com 18 anos, daí eu fui trabalhar, inclusive o salário era só fralda e leite, era tudo, né? Tudo pro Lucas, né? E inteiro o salário, que naquela época eu lembro bem, que era um salário até que beleza, né? Se for pensar, acho que foi em 99 para 2000, eu ganhava acho que quase R$ 300. Uau. É sério, era um salário do mês, era integral ainda, em período integral. Era o rico da família, né? Eu tô colhendo os frutos até hoje, vocês não têm noção. Investi na bolsa e tá lá. Hoje eu vivo só de renda. Só da renda, desse dinheiro aplicado naquela época. Enfim. Então, assim, eu tinha acabado de ter o Lucas, eu sempre tive um lado artístico, sempre amei a arte, sempre curti, assim, minha família tem cantores, né, tios, enfim, eu sempre gostei muito de cantar, então, quando eu montei uma banda, daí eu comecei a me realizar. Lógico que você quer ter uma carreira, mas não sabe nem por onde começar, né? Eu não sabia nem por onde começar, eu tava tocando na noite ali, nos bares, enfim. Você já ia tocar nos bares aos 18 anos. Um pouquinho depois, né? Depois da loja, né? Você já não trabalhava mais Não, na loja? daí já não trabalhava Achei que era mais. paralelo. Não. Eu até entrei num projeto, numa dessas, porque assim, eu saí, isso aqui é legal, porque assim, eu saí das lojas americanas, a gerente de uma loja lá do shopping, virou pra mim e falou, cara, você tem o perfil pra trabalhar na nossa loja. Você não quer fazer um teste, não quer, né, dar uma passada lá? E eu fui, o salário era melhor. E para você ver como as coisas vão acontecendo, né? Sem a gente perceber, sem imaginar, e enfim, tem que ser, sabe? E daí eu fui trabalhar nessa loja, né? E num determinado dia entrou um cara na loja, né? Um empresário, não sabia que era o meu momento de atender, era a minha vez de atender, eu fui atender aquela pessoa. E ele ficava olhando ali, ficava, né? E tá bom, ele pediu um cartão, saiu da loja. Na hora eu senti uma energia ali, um negócio, eu falei, cara, sei lá, você não sabe se conhece a pessoa, não sei, enfim. Mas tudo bem, passou. E tinha passado um amigo meu, cliente inclusive, na loja antes, e falou, eu vou me encontrar com uma pessoa ali, daqui a pouco eu dou uma passada aqui também. E passou.
De repente, esse meu amigo liga um pouquinho depois desse cara sair da loja, falou, entrou um cara assim, assim, assado. Falei, pronto, já vem, né? Falei, entrou. Falou, então, esse cara é empresário, começou a me explicar. Ele é empresário do meio artístico e tal, e ele tá querendo montar um projeto. Você não quer vir aqui conversar com a gente? E eu fui conversar. Ele tinha um projeto de montar uma boy band, né, que o padrinho era Humberto Martins, na época. Uau! E daí eu falei, cara, que legal. E daí eu dei andamento nesse processo, né? Daí eu mantive a banda de pop rock que eu tinha acabado de montar, né? E com esse projeto também, que chamava Ponto 4 na época. Não tinha nada a ver com Bros. Não tinha nada a ver com Bros. Foi bem antes do Bros. Né? Foi em 2001, mais ou menos. Não, foi 2001. E daí, assim, a gente, né, montando todo o projeto, só sei que a gente conseguiu completar os integrantes, montar, né, o elenco, e fazia parte do grupo Luciano Amaral, que era do Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, que era o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, que hoje faz programa de esportes. O Sidney Sampaio também, que é ator, né, por muito tempo. Quando ele estava no Ponto 4, ele entrou para Malhação, na época, que ele era o Daniel da Malhação, que eu me lembro bem. E tinha um outro amigo nosso também, que era o Vinícius Causo. E a gente começou a fazer shows, né? Região de São Paulo, enfim, interior, bastante, assim. Só que é um projeto bem difícil, né? Complicado, assim, de fazer a coisa. Principalmente naquela época que não tinha internet, não tinha nada, né? Então, assim, vai rodando. E nesse meio tempo pintou o Popstars, né? Apareceu o Popstars, eu relutei um pouquinho para entrar. Eu tô acelerando aqui, o que eu tô contando, tá? Amor, tudo vai. certo, tá dentro, senão... Segue aí. Próxima pergunta, não tem mais, você já falou tudo. Já terminou, obrigada, já terminou, gente. falou, valeu. Então, pintou o Popstars, eu relutei um pouquinho a princípio, né, porque eu sempre tive um pouco de receio desse tipo de formato, de programa, sabe, de reality, e sempre fica pé atrás, né, eu não ganho nem rifa, vou ganhar Houve uma desculpa perguntar, porque como não fazia da minha bolha, fazia parte da minha bolha, é uma coisa que eu não acompanhei mesmo. Mas houve um anúncio antes? Venham participar. Sim, inclusive antes do Popstars que formou o Bros, teve o Popstars que formou o Ruge, foi o primeiro, em 2002. Eu até cheguei a ver alguma coisa, tal, mas não era a minha praia, eu tava vivendo um outro momento, eu tava numa banda de pop rock, com uma boy band ali também que tinha um apelo pop rock no meio, mas a minha Você cara... seguia com as duas Isso, bandas. seguia com as duas. Então, assim, respondendo só a tua pergunta, você pensava em carreira? A partir do momento que eu entro no Ponto 4, já começo a caminhar para uma outra direção, né? Daí você tá envolvido ali, tem um Humberto Martins, você começa a vivenciar algumas coisas mais profissionais, né? Você começa a ver um outro tipo de... como que eu posso dizer assim? Uma perspectiva do que pode vir depois. Até mesmo de estrutura, né? Porque, pô, vou tocar num bar, é a estrutura de bar. Quando eu vou fazer um show com Ponto 4, é uma outra estrutura, né? Então, assim, tipo, tem todo um glamour e tal. Então, é legal pra caramba. Você começa a conhecer um outro lado também. E daí eu lembro que tava passando esse Popstars feminino, né? E tinha uma menina de Sorocaba participando, que eu conhecia, inclusive. E contou muito pra eu participar do masculino, porque ela não ganhou. Porém, assim, abriram portas para ela. Claro, né? Cidade do interior, quando vai Isso, ela teve uma visibilidade legal, subiu um degrauzinho ali, né? Começou a fazer eventos, coisas mais elaboradas, enfim, e querendo ou não, tem um reconhecimento também, já vem de uma forma diferente, né? Então, eu achei legal por conta disso, me deu um pouquinho mais de coragem, e daí eu acabei me inscrevendo. Eu mandei a ficha de inscrição, mandei no último dia, no último horário, inclusive, dos Correios. Eu falei, se for pra ser, vai ser. Né? Eu nem tinha tanta vontade, porque eu acho que o meu medo de ouvir um não, de ter aquela negativa, era maior. Né? O meu receio. Às vezes a gente não confia na gente e tem aquele medo, né? Aquela insegurança de ouvir mais um não e aquilo frustrar, né? Então eu tinha um pouquinho disso. Então eu relutei um pouco, mas segui. Mandou. Naquela época era o quê? Era fita, cassete? Não. Era CD. Então, olha, aquela época lá era rolo, né? Era... era vitrola, né? Você mandou... Eu entrevistei o cowboy do Big Brother, daquela edição que tava com o Alemão,
E ele falou que ele também, ele mandou no último dia, e no último dia já tinha fechado o correio. O único, porque era pro correio. O único correio que estava aberto era do aeroporto. Ele foi no aeroporto, mandou e passou. Tem noção? O meu era uma banca. Era numa banca que tinha aquelas, sabe aquele postezinho que você colocava, era um postezinho dos Correios, Você né? enfiava Isso, o CD colocava ali? a carta, tinha uma abertura ali, uma boquinha ali, você colocava, era um negocinho meio quadradinho, assim, Uhum. né? Mas era um postezinho, não foi nem nos Correios mesmo. Foi numa banca que tinha esse postezinho. E aí eu fui durante as pesquisas, eu vi que tinha muita gente, 1.000 e lá. Não, 34 mil. 34 mil, você pesquisou errado, Paulo. Pesquisa errado. 30... Você pesquisou o número de funcionários, né? Não, na verdade, eu lembrei agora. Tinha 34, depois abaixou pra 1.000 e pouco, aí ficou 700 de manhã, Não, foi, 700 da tarde. Não, foi 34 mil inscritos, tá? Aham. No AMB, que foi a primeira seleção ali, né? Tinha acho que 5 mil e pouco. Cadê o Jean aqui pra me ajudar? O Jean é um dos integrantes do Bros. A memória dele é absurda. Ele lembra exatamente Eu cheguei os a ver números. algumas coisas dele. Foi ele que falou que daí chegou no final, tinha 1.400. Ficou 700 pra de dia e 700 pra noite. Vai diminuindo. Só que assim, são etapas por dia, né? Aham. Na verdade, um dia você passa ali, acho que acabou umas 5 da tarde, mais ou menos. Daí eles selecionam, dali daqueles 5 mil, tira mais tanto para a próxima etapa, que vai ser um outro dia. Foram 11 etapas, tá? E vai ser a próxima, daí a próxima vai sempre eliminando. Entendi. Como que era o seu coraçãozinho naquela época? Você era jovem. Como que era o seu coraçãozinho? Meu Deus, eu tenho que passar esse, tenho que puxar o tapete daquele, como dar eu na já cara tinha, daquele menino. eu já tinha esse receio, eu não tinha muito essa coisa de, eu preciso ganhar, eu ficava muito na minha. Porque você já tinha a certeza do trabalho que você tinha. Não só por isso, porque aquele ali já tava meio que acabando, entendeu? Eu vi esse como uma oportunidade mesmo de seguir, mas se não fosse também tava tranquilo. Então eu já fui com o pé atrás, porque tinha muita gente boa, mas muita gente boa, né? E eu sempre tive muita consciência, né, de que eu tinha que melhorar muito, assim, eu tava começando, né, e já tinha gente ali que tava tocando há muito tempo, que canta desde criança, que canta profissionalmente desde criança, né, então, assim, é difícil, é uma concorrência muito grande, mas eu tinha esse pé atrás, talvez tenha me ajudado um pouco para eu também não me frustrar, né, caso não passasse, né, O que mudou na sua cabeça, por exemplo, assim, hoje, com o que você tem de conhecimento, você passaria por esse processo? Passaria, com certeza. Foi um grande presente que eu recebi na minha vida, foi a mudança da minha vida, né? Eu tinha que passar por isso. Isso faz parte da minha vida, faz parte da minha caminhada, né? Tava ali no meu caminho. Eu costumo falar que a gente tem um caminho, né? A gente tem um caminho reto e a gente vai seguindo, muitas vezes pela nossa teimosia, personalidade forte, a vontade de fazer, a falta de paciência, enfim, a gente vai desviando, né? E a gente vai atrasando todo o processo. Mas aquilo era algo que estava no meu caminho, né? Que em algum momento eu ia passar por isso. Então eu acredito muito nisso. Foi um presente que eu recebi muito grande, foi a grande virada de chave, assim, da minha vida. Me fez crescer muito como artista, como pessoa, né, ter uma outra percepção das coisas, né?